Sejam todos bem-vindos ao podcast O Sentido, o nosso canal aqui no YouTube semanal, onde falamos com empresários de sucesso. Estamos com um convidado aqui muito legal hoje, onde todo empresário que senta aqui, eu sempre conto para vocês, tem que ter um propósito, tem que ter um sentido na vida, tem que fazer algo a mais, algo além dentro da sua empresa. Então, por isso que hoje eu estou com um empresário aqui muito especial, um convidado muito legal, que daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês. Mas para a gente poder começar, se inscreva aqui no canal, tem que clicar no sininho aqui, ó, no sininho aqui, clica no sininho, se inscreva nesse canal, tá bom? Encaminha para o amigo empresário para ouvir essas histórias. Hoje é de mercado imobiliário, então a dica não é só para você que é empresário do mercado imobiliário, mas para todo empresário que saiu do CLT, que deseja empreender, vai ter uma história muito boa aqui, tá? Para a gente começar, agradecer o pessoal do estúdio, Sigma aqui, o Ed, o Marcos, a Camila. Um obrigado especial aí pelo carinho de vocês, estão assistindo sempre. Pelo pessoal do IC Barra Fundo, pelo pessoal do IC Barra Fundo, o Anderson e a Pri também, tá? Um beijo para vocês. Então vamos lá, deixa eu apresentar ele de uma forma bonita, até escrevi para a gente falar bonito. Estamos aqui com o Wagner, depois de anos construindo uma carreira numa multinacional. Ele era numa multinacional que, por sinal, trabalhamos juntos, foi uma coincidência. Ele decidiu empreender no ramo imobiliário. Vamos entender por que você saiu de lá, então, no ramo imobiliário. Hoje ele é corretor de imóveis, tem uma imobiliária e ele ajuda pessoas, o propósito dele é ajudar pessoas a encontrar um lar ideal para as suas famílias, investir nos sonhos. Então é isso aí. Muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, é muito bom ter você aqui. A gente já conversou muito nos bastidores, já fui visitar lá a imobiliária. Então, assim, muito legal. Muito obrigado por você estar aqui, ter aceitado o convite. Muito obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui, é um prazer participar desse bate-papo. E espero poder compartilhar aí, além da minha história, experiências que venham agregar na vida de outras pessoas, de pessoas que estão pensando em comprar, em alugar ou investir, ou mesmo em outros corretores que estão passando aí por um momento de transformação nas suas carreiras. Boa. A gente tem muitas perguntas aqui que eu trouxe de alguns convidados que abri caixinha no Instagram e tem algumas perguntas que eu anotei para a gente fazer. Boa. Então, assim, são perguntas do dia a dia, então vamos embora, vamos bater papo. Então, acho que para a gente poder começar, assim, se apresenta um pouco, né, para o público te conhecer um pouco, saber da sua história e saber como é que foi, né, dessa jornada. Fala lá do nosso trabalho juntos e aí onde você está hoje. Conta pra gente. Bom, como você mesmo já deu a introdução, né? Eu sou aposentado de uma multinacional alemã, vamos parar por aqui, né? 32 anos nessa empresa e como toda pessoa que se aposenta, né? Quando eu saí, o sonho era ficar em casa de bermuda, camiseta e não fazer nada. Mas a realidade da vida é que, para quem foi sempre ativo, isso se torna uma punição, né? E após alguns meses em casa, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa porque eu comecei a ficar um pouco depressivo, doente, né? E aí a primeira experiência como empreendedor foi com uma pequena empresa de brindes, né? Fazia camisetas, fazia canecas, canetas, enfim, brindes personalizados. Fiquei mais ou menos um ano nessa atividade. Como era de se esperar, né? Para quem é CLT, a gente tem um pensamento muito diferente da pessoa que está empreendendo, né? Porque a gente não tem algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas. E nesse período, na verdade, eu não ganhei nada, né? Se eu conseguir empatar, eu fiquei muito feliz. Depois tive algumas outras experiências e aí eu me vi trabalhando como vendedor, né? Uma coisa que na minha cabeça, uma pessoa que sempre teve um perfil muito técnico, eu não queria fazer. Eu entrei, na verdade, no mercado de venda de automóveis usados, né? A princípio para tratar de marketing digital. Então, eu era o responsável por anunciar os carros, atrair o cliente, fazer o primeiro filtro e passar para os vendedores atenderem. E o dono dessa empresa percebeu que eu tinha um perfil muito bom de vendas, né? Então, depois de 3 ou 4 meses que eu estava lá, uma loja que tinha mais de 100 carros de estoque, virava cerca de 80% do estoque por mês. Vendia, quando eu cheguei, 10 carros por mês pela internet. 3 meses depois, nós vendíamos 50 carros por mês pela internet, né? E alguns trabalhos que eu comecei a fazer, ele falou, não, então você vai para o pátio vender.
E aí eu descobri o prazer, né, e a dor de ser vendedor. Porque a gente vive de meta, né? Quem tem um perfil um pouco mais ambicioso, você mesmo se cobra para que as coisas aconteçam, né? Então, trabalhei 2 anos nesse sentido. E durante a pandemia, tem uma amiga que eu saí do mercado, né? Porque eu achei melhor, mais prudente não me arriscar, não arriscar minha família. Eu estava em casa e minha esposa conversando com uma amiga nossa que tem uma imobiliária, ela reclamando que ela estava com muita gente para atender e não tinha mão de obra. Minha esposa brincou com ela, olha, o Wagner está aqui, né? Leva ele para trabalhar com você. E ela fez o comentário dela, fala para ele tirar o Cresce, vem trabalhar comigo. Para resumir, encurtar a história, né? Eu comecei em setembro como estagiário, em dezembro eu fiz a primeira venda, em maio eu bati a meta da imobiliária sozinho, nós éramos 12 corretores, e em julho eu já estava atuando como corretor autônomo, né? Então, de forma assim, bem rápida, né? Essa foi a minha transição de carreira. E aí, como corretor autônomo, eu descobri a maravilha que é o mercado imobiliário, né? Acho que a gente vai comentar mais à frente sobre algumas experiências. É um mar azul de oportunidades, desde que o corretor esteja disposto a aprender sempre e a se aprimorar sempre. Não por técnicas de venda, mas técnicas de atendimento e conhecimento do mercado em que nós atuamos. Porque o bom corretor de imóveis, na verdade, ele não é só um vendedor. Ele é um consultor de todas as etapas desse conteúdo, né? Ele tem que conhecer desde o momento do primeiro atendimento ao cliente até a finalização, a documentação que o cliente precisa e os tempos de cada uma dessas etapas. Em seguida, eu fui embaixador de marca, né, de um aplicativo que é voltado para os corretores de imóveis, do meu amigo Luiz Moraes. E ali eu aprendi muita coisa sobre gestão do mercado, né? Como lidar com corretores. Apesar do nome de embaixador de marcas, na verdade eu era um gerente, né? Cuidava de 20, acho que eu cheguei a ter 25 corretores comigo. E ali eu aprendi como gerir pessoas, como conversar, como direcionar, como treinar, né? Depois eu fui gerente da empresa onde eu estou hoje, que é a Auxiliadora Predial. Na época, eu brinquei com a minha esposa que eu dei um passo atrás, né? Porque eu já estava vendendo muito bem. E eu falei para ela, eu vou retroceder para fazer uma pós em gestão imobiliária remunerada. Também teve um resultado muito bom. Peguei uma loja que não apresentava resultado há algum tempo. E entreguei 6 meses depois faturando e lucrando, né? Naquele segmento. Voltei depois para o mercado por mais um período como corretor autônomo e agora em abril eu resolvi me tornar um franqueado da Auxiliadora Predial e tenho minha agência que foi onde você foi me visitar, né? Hoje eu tenho 11 corretores na equipe, nós trabalhamos com vendas, com locação, com permutas, com processo de dação, que o pessoal fala que é permuta, mas na verdade não é esse o termo correto, é dação. Começamos em junho. No primeiro mês, sem loja, nós batemos o 3º lugar no grupo. E agora, em outubro, nós batemos o 1º lugar no grupo aqui em São Paulo. Fechou em primeiro mês, eu lembro que está lá. São Paulo e 11º no grupo total, né? São 90 agências. Eu fiquei em 11º lugar entre as 90 agências. Nossa. Então, bem bacana, uma evolução muito grande nesse período. Por falar nisso, abrir um parênteses aqui, você falou que está contratando, né? Exatamente. Você, corretor de imóveis do ABC, que quer ter uma carteira de imóveis muito grande, né? Hoje nós temos um portfólio no ABC de mais de 15 mil imóveis e na Grande São Paulo em torno de 70 mil imóveis, com uma remuneração diferenciada do mercado e com um ambiente que nós criamos ali, um ambiente muito, muito acolhedor e muito diferente daquilo que é praticado nas imobiliárias, no mercado imobiliário. Vem conversar comigo, marca uma entrevista lá, a gente pode bater um papo. Boa. Mas isso é uma pergunta assim, que eu até quero saber. Recentemente tem até um amigo que virou corretor novo, assim. É um mercado que você vê que ele está em expansão, ele está em queda. Eu estou falando do corretor, não do imobiliário, mas tá claro que estão ligados, né? Mas assim, essa profissão, como que ela está hoje? Como então, que você vê? Alguns colegas vão ficar um pouco, talvez, magoados com o que eu vou dizer, né? Existem corretores de imóveis e esses têm o emprego ou a carreira garantida. E existem os mostradores de imóveis.
Existe uma diferenciação muito grande, né? Amei. Amei, muito bom. E aí eu vou fazer um comentário, né? Contar uma história rápida. Muito antes de eu pensar, sonhar em ser corretor de imóveis, eu tive a experiência de trocar um imóvel que eu possuía pelo imóvel que eu tenho hoje. Esse processo foi em torno de 6 meses, né? E eu nunca peguei tanta bronca de um profissional como durante esse período. Caramba! Porque a gente chamava o corretor, apresentava o perfil do que nós queríamos, né? E era como se você chegasse na quitanda, falasse para o cara, olha, eu quero uma dúzia de bananas. O cara vinha com 1 quilo de tomate. E isso, infelizmente, é o padrão da maioria dos profissionais que estão no mercado. Eles não têm, vamos dizer assim, paciência, né? Na pressa de fechar negócio, de faturar, a gente entende, porque a pessoa precisa ganhar, né? Mas na pressa de conseguir alguma coisa, eles não se preocupam em ouvir o cliente. E o fundamental para nós que atuamos no mercado de vendas é você trabalhar para atender o cliente. A comissão, o dinheiro, ele vem como consequência desse trabalho, né? Eu tenho certeza disso, né? Que o corretor hoje de sucesso, que são esses corretores que vendem todos os meses, né? Que é o corretor que está acima da média. Existe um estudo que diz que o bom corretor vende um imóvel a cada 2 meses. Então, o cara que vende um imóvel por mês, ele é excepcional, né? E aí, sem jogar confete em mim mesmo, mas eu fazia 4 imóveis por mês, enquanto corretor sozinho. Mas por quê? Porque eu sempre trabalhei preocupado em ouvir primeiro. Ouvir, entender e atender. Buscar sempre a melhor solução para aquele cliente, nem que aquilo demorasse. Existem processos de vendas de imóveis, eu tenho alguns casos, um deles eu levei 1 ano para chegar na conclusão do negócio. Só que esse negócio me rendeu outras 6 vendas, porque ele me indicou para irmão, para primo, para tio, para mãe, né? Então você vai encadeando uma venda na outra. E como esse caso eu tenho vários outros, né, que foram assim. Eu vejo que as pessoas elas confundem a venda consultiva com ser o técnico, né? Então, eu já falei com algumas pessoas, eu falo assim, não, minha venda é consultiva, eu falo do meu negócio, mas você não tem que falar do seu negócio, você tem que perguntar o que o cliente quer. Exatamente. Aconteceu um exemplo, até entrando no mercado imobiliário, eu estava procurando um apartamento para alugar, aí falei, tem que fazer uma imobiliária boa, não te conhecia, né? Aí eu estava procurando uma imobiliária boa, e eu vi na rua uma casa linda e tinha uma placa de uma imobiliária. Eu falei, vou ligar para essa imobiliária aí, né? Aí liguei e falei, eu tô na frente da casa tal, essa casa já foi vendida, eu não sei nem porque não tiraram a placa. Aí eu, tá bom, obrigado, desliguei. Falei, cara, ela nem perguntou, o que você procura? Ela não perguntou. Eu falei, tá bom, desliguei o telefone. Perdeu o cliente. Perdeu, eu estava querendo alugar, não aquela casa, só queria um telefone, queria um corretor. Então eu falei, gente, eles cara não vendem porque não quer. É isso. Eu conversando recentemente com um amigo sobre o mercado imobiliário, porque ele descobriu que eu era corretor, né? E aí ele comentou comigo que ele foi fazer uma compra de um imóvel, ele foi visitar para comprar, e a corretora que o atendeu olhou para a cara dele e falou, então, mas você tem condições de comprar esse imóvel? Então você percebe, né? Em vez da pessoa fazer perguntas para entender a necessidade, o perfil, o momento do cliente, ela quer atropelar, né? Ela tem pressa de fechar. E não é isso, né? Como qualquer venda, né? Ninguém gosta de ter a sensação que foi convencido a comprar. Uhum. A pessoa ela quer ter a sensação de que ela tem o controle de todo aquele processo, né? E o nosso papel é direcionar essa pessoa durante esse trajeto, né? Mostrando os imóveis que ela quer, em algum momento explicando que o que ela quer não é exatamente o que ela está procurando, né? Seja por causa de perfil financeiro, ou por localização, enfim, por alguma necessidade especial. Então, essa é a venda consultiva, é você fazer perguntas estratégicas e ouvir muito mais do que falar, né? O segredo é esse, faz a pergunta tentando tirar alguma coisa e a partir das respostas você vai trabalhando a venda, conduzindo a venda para que ela aconteça no melhor momento e atendendo da melhor forma a necessidade que o cliente tem, né? Eu tenho um caso de um cliente, 2 anos atrás, ele veio procurando um imóvel num valor X. Eu mostrei tudo aquilo que a gente tinha na carteira, naquele valor que ele queria, porém o perfil do que ele queria não casava com o que ele queria investir, né? E aí a gente acabou criando normal, amizade. Né? A pessoa quer 3 quartos, quer pagar para 1, né? É isso. Aí a gente acabou criando amizade e eu cheguei, olha,
vamos fazer assim, no próximo final de semana eu vou te mostrar o que você quer, tá bom? Mas não vai ser o preço que você quer pagar. Pode ser? Aí ele começou a dar risada, a esposa já fez assim para mim, né? Vamos lá. E aí, no outro final de semana, eu mostrei 3 imóveis para ele e um dos imóveis ele fechou. Com detalhe, 200 mil a mais do que ele queria inicialmente. Mas é esse trabalho, né? Nesse cliente, particularmente, foram 3 meses, né? Trabalhando com ele até chegar nesse ponto, né? De criar vínculo, ganhar confiança, ele entender que eu não estava querendo prejudicá-lo, né? Mas que eu queria realmente atendê-lo da melhor forma possível, né? Então, esse trabalho, o corretor que faz esse tipo de trabalho tem futuro. O mercado é maravilhoso. E, como eu disse no começo, é um mar azul de oportunidades. Não tem chat GPT, inteligência artificial, que vá substituir esse tipo de profissional. Agora, o abridor de porta, infelizmente, os dias estão contados, né? Já que você falou do digital, quero saber do abridor de porta, mas quero saber do que você falou da inteligência artificial, do chat. Você acha que essas plataformas novas que estão aí, que chegaram muito forte, atrapalharam de uma certa maneira as imobiliárias? Não. Como eu disse, né? A conclusão do negócio, ela sempre vai ser feita por um humano, né? Que é o relacionamento como nós estamos aqui, olho a olho, né? A inteligência artificial eu enxergo como uma ferramenta muito boa para nós, né? Seja nos ajudando a fazer uma pesquisa apurada de preço para determinado imóvel, seja nos ajudando a criar um texto interativo, né, melhor para anúncio, para campanha, seja nos ajudando a entender melhor as dores do cliente, né, para que o nosso atendimento seja mais próximo daquilo que ele precisa, ou ainda seja dando o primeiro atendimento, né? Nós temos algumas ferramentas no mercado, inclusive eu estou contratando uma para a minha imobiliária, que ela atende automaticamente. E você ou eu conversando, você não tem a percepção de que não é uma pessoa, de tão natural que é o atendimento. Ela conversa, ela entende o que você quer, ela vai disparar os leads, os links dos imóveis dentro daquele perfil que você quer, e a hora que o cliente fala, olha, então eu quero visitar, aí ela direciona para o corretor responsável por aquele imóvel para que ele dê seguimento a partir dali. Qual que é a vantagem que eu enxergo como dono, né, de uma imobiliária? É o tempo de atendimento, né? Ganho no tempo de resposta. Então, se o meu corretor, por exemplo, tem muito lead que chega de madrugada. Para quem não entende, lead é o cliente quando clica lá no link do imóvel. Tem muito cliente que chama de madrugada, 11 horas da noite, meia-noite. A probabilidade de o corretor estar acordado para atender naquele momento é pequena. E essa ferramenta, o cara clicou, ela vai responder imediatamente, né? Então, facilita para nós, porque fidelizamos o cliente no momento que ele está buscando e atende uma necessidade do cliente, que é uma reclamação também dos clientes. Eu também reclamava quando estava do outro lado do muro, né? Que é a demora na resposta, né? Você manda um pedido ali, uma consulta, como você fez, e em alguns casos a pessoa não responde um dia depois, 2 dias depois, né? Então, ela atende essas duas dores, né? A dor do corretor imobiliário e a dor do cliente do outro lado. Então, na minha opinião, é uma coisa que veio para agregar, desde que as pessoas saibam como utilizar. Você falou do abridor de porta lá, né? O cara que vai só o mostrador, né? O cara que mostra só o imóvel. Existe algum treinamento específico, né? Porque eu percebo que tem uma... Vendo de fora, tá? Você me corrige de dentro do mercado. Vendo de fora do mercado, uma certa deturpação da profissão. Sim. Né? Porque fala assim, se nada der certo, eu viro corretor. Ou vendedor, eu brinco isso quando eu falo vendedor. Cara, nada deu certo, eu vou virar corretor. Você acha que isso se perdeu? Existe treinamento? Como é a formação disso? Existe. Eu acho que eu comentei com você que eu tenho um sócio, que é o Mário Guaranha. Ele é um dos principais mentores do mercado imobiliário. Então, para a nossa equipe especificamente, a mentoria dele é dada gratuitamente, né? Para a nossa equipe. E um dos módulos que ele apresenta nesse treinamento fala justamente sobre atendimento ao cliente. E o que ele recomenda, e eu também, quando eu converso, faço os meus treinamentos com o meu pessoal, é que a pessoa vá ao imóvel antes,
não no momento da visita, mas vá antes para conhecer o imóvel, para conhecer o proprietário, para conhecer as particularidades da região, para conhecer as facilidades que aquela região pode ter, ou que aquele imóvel pode ter, ou que aquele condomínio oferece. Porque quando ele chega com o cliente, ele não vai entrar no imóvel e falar, olha, aqui é sala, aqui é cozinha, ali é a varanda gourmet. Não, você vai falar de coisas que vão agregar, né? Por exemplo, olha, tem um supermercado muito bom a 100 metros aqui, você tem uma linha de trólebus que te atende, você tem acesso direto à Via Anchieta, a imigrantes nas proximidades. Esse condomínio tem lazer completo, tem piscina, tem um personal trainer que está embutido no valor do condomínio. Você percebe a diferença de apresentação do imóvel, né? O cliente ele se sente mais confiante, na verdade, né? Porque o que o imóvel tem, ele está vendo, né? Aqui é sala, aqui é cozinha, aqui é varanda, ele está vendo. Só faltou uma plaquinha falando que é sala, né? Não precisa ter uma pessoa, o corretor ali para falar isso, né? Deixa a pessoa passear pelo... Eu, particularmente, quando eu era corretor, eu deixava a pessoa andar à vontade no imóvel, né? E aí eu ficava ali de stand-by esperando as perguntas que ele iria fazer, né? Ou sobre o condomínio, ou sobre o local, ou sobre algum detalhe da transação, sobre financiamento, como que funciona, qual que é o processo. Aí eu entro, porque eu sou especialista e o consultor disso, né? Não de mostrar imóvel. Não de mostrar. Entendeu? E você sente que na sua imobiliária é uma exceção por causa do treinamento, mas sente que os corretores, eles estão treinando mais, estão estudando mais, ou pela inteligência o nível está caindo mesmo? Então, se você olhar as estatísticas de mercado, o corretor de imóveis é a profissão, né, que mais cresce nos últimos anos. Corretor. Por quê? Porque o pessoal tem essa visão romântica que vai entrar, vai fazer uma venda que vai ganhar muito dinheiro e isso vai acontecer com reincidência. Porém, como tudo na vida, são poucas pessoas que atingem esse nível, né? E o cara tem que se preparar, né? O corretor despreparado, ele entra, fica 6 meses e sai, fica 3 meses, 1 ano e sai. E é o cara que acaba colaborando para que a nossa profissão tenha essa fama e essa reputação que você falou, né? Então, os bons corretores se preparam. Hoje, por exemplo, hoje aconteceu o Sebrame, que é um evento específico do mercado imobiliário. Eu tenho 4 corretoras da minha equipe que estão lá, participando das palestras, aprendendo, entendendo, e isso elas vão multiplicar depois no trabalho delas do dia a dia. São 4 corretoras que estão acima da média, né? A maioria não faz, né? E a consequência... Elas estão vendendo mais de um por mês? Tem uma dela que o mês passado fechou 5. 5 em um mês? 5 em um mês. A outra fechou 2, a outra fechou 3, teve uma só que não vendeu o mês passado. Nossa. Né? Então você vê que a relação é direta com a preparação com o resultado que a pessoa tem. Sensacional. É isso. Você sente não, pelos dados, assim, o mercado imobiliário, agora nos corretores, imobiliário, ele está crescendo? Digo com relação a vendas, até pela essa preocupação da política e também o aluguel, como é que está? Primeiro então, com relação a vendas, depois eu faço compartilhamento. Vamos falar sobre vendas. O mercado imobiliário desde 2021, ele não regrediu, né? Se você pegar aí, tanto em valor de mercado como em número de transações, a curva é ascendente. Só esse ano de 2024, os imóveis tiveram uma valorização de mais de 7%. 7,24%, se eu não estou enganado. Não existe aí nenhuma aplicação financeira que te dê um retorno tão rápido assim, né? Sem contar a garantia, né? Porque você tem um bem, na verdade, né? Você não tem um papel, uma ação que por qualquer variação do mercado possa perder valor, né? O seu bem está ali, está preservado. A gente vê muito influencer no mercado financeiro que fala que as pessoas têm que investir o dinheiro, com o valor do investimento ele paga aluguel, né? Só que todos eles têm 4, 5, 6, 10 imóveis rendendo dinheiro e valorizando mês a mês. Então, é uma coisa que para vendas eu não enxergo como um mercado que esteja caindo, né? Ele tem crescido desde da pandemia para cá.
Como a gente comentou um pouquinho antes de começar, a gente está passando aí por uma instabilidade relacionada a financiamento, né? A Caixa, ela mudou as regras de financiamento e isso represou parte das pessoas, né, que poderiam adquirir nesse momento, porque as regras ficaram mais rígidas, e aqueles que têm os seus contratos já fechados, ela não tem recurso para repassar. Então, essa demanda foi para as outras instituições bancárias. E então está havendo um atraso porque essas instituições não tinham a capacidade física e operacional para absorver essa demanda reprimida da Caixa. Para o próximo ano, já existem alguns estudos para liberação de verba, de recursos diferentes. Então, para nós que estamos no mercado, a gente espera que virou o ano, janeiro, fevereiro, a coisa volta ao normal, que é a nossa curva ascendente que vem já há alguns anos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais técnica. Assim. Se o preço do imóvel ele sobe, tende a ter uma queda na compra? Ou seja, vou comprar um imóvel de 500 mil, subiu 7%, dá X lá, 535 mil. Fica mais difícil de eu comprar. Então eu tendo a não comprar ou isso não funciona no mercado? Então, o que eu percebo cada vez que a gente tem um repique da Selic, das taxas de juros, é que o primeiro baque, o pessoal entende o que está acontecendo, alguns reduzem a expectativa, então ia comprar um imóvel de 1 milhão, ele faz as contas e cai para um imóvel de 900. Você ia comprar um de 500, você passa a buscar um de 400, né? E existe esse ajuste que é natural, mas não chega a impactar assim, por um período que a gente fala, nossa, acabou, né? O mercado está caindo, vou mudar de ramo. Não existe isso, né? Eu lembro que no passado falaram bastante da bolha, né? Teve a bolha do imóvel, isso vai cair, não caiu, né? Não caiu, só sobe. Graças a Deus. Graças a Deus para você. Só sobe. Para você ter uma ideia, né? Eu, ano passado, como corretor autônomo, ficando 6 meses fora do mercado, que eu atuei como gerente, eu vendi 24 imóveis. Se você colocar dividido aí por 12 meses, na média, na verdade 6 meses, né? Foram 4 imóveis por mês. A minha unidade agora, de junho até outubro, nós fizemos 23 vendas. Nossa, em 4 meses já me deu quase. Então, não enxergo essa bolha, não enxergo essa dificuldade em vender, né? Ou seja, mesmo subindo, o pessoal ainda continua comprando. Porque o sonho do brasileiro, de forma geral, é ter a própria casa, né? Talvez diminua um pouco os valores, né? Mas sempre tem os casais casando que já querem começar tendo o seu cantinho, seja a sua casa, seu imóvel, o seu apartamento. Sempre tem a família que cresce e mora num apartamento de 50 metros e sonha com uma casa com quintal e área gourmet. Sempre tem a família que tem uma casa dessa e que sonha com uma casa maior, num bairro mais chique, com um nome melhor, né? Ou mudança de cidade. Então, é um movimento natural dentro do mercado. A transição, sempre o upsell aí, né? Comprar algo a mais, né? Isso aí. E como é o mercado com relação ao aluguel? Então, aí eu tenho que abrir um parênteses, né? Eu não sou especialista ainda em locação, né? É uma operação que eu comecei por causa da imobiliária, né? Autônomo, eu não tinha tempo para me dedicar a isso. Mas o que a gente vê na estatística é que o mercado brasileiro, o que mais cresce é a locação, né? Agora que eu entrei na operação esse mês, a gente percebe que existem muito mais pessoas procurando imóveis para alugar do que imóveis disponíveis. A demanda é uma coisa gigantesca. É gigantesca. E em todos os perfis, né? Você tem gente procurando kitnet de R$900 por mês, há clientes procurando imóveis mobiliados de 15, 20 mil por mês, né? Eu estou ajustando a operação, né? Mas dentro da franquia nós temos muitas opções de locação também. E é uma operação que não para. Nós temos uma unidade própria, né? Dentro, que é negócio próprio da auxiliadora, que hoje é um dos carros-chefes da marca, tanto aqui como no Sul, que é onde a empresa surgiu, né? Cuida da locação. Cuida de locação.
Nós temos departamentos, né? Um departamento de gestão de condomínios, né? De administração de condomínios, um departamento de locação e agora o nosso departamento de vendas. Eu estava falando do aluguel porque eu vi que as pessoas elas estão alugando bastante, mas pela questão da mobilidade. Então eu posso alugar aqui, quero mudar, vou para Santo André, vou para São Bernardo, vou para São Caetano, vou para São Paulo. É mais fácil, porque hoje imóvel para comprar vou falar até de burocracia, até anotei aqui. É uma burocracia, pelo menos na nossa cabeça, é uma burocracia. Para vender, então, é terrível. Você sabe que você vai perder o sentimento de um cliente. Você vai perder para comprar e vai perder para vender. Mas aí eu vou fazer um parênteses no seu comentário. Veio, por isso que você está aqui. Me procura que a gente facilita isso tudo. É um bicho de 7 cabeças, né? É bem complicado de lidar e é por isso que é importante ter a companhia e o acompanhamento de um corretor de imóveis experiente, né? Ou de um corretor de imóveis que conheça bem os trâmites burocráticos aí de cartório, de banco. É chato, eu concordo com você que é chato. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Qual que é a maior dificuldade hoje para alguém que procura um imóvel, assim, que os clientes mais reclamam? O que você acha? Então, você fala do ponto de vista do cliente. Do cliente. É achar o imóvel no valor que ele quer. O preço... Por quê? E aí é uma autocrítica, né, do nosso mercado. Normalmente o cliente, antes de comprar, ele faz as pesquisas dele pelos portais imobiliários, né? Buscando ali imóveis dentro da faixa de preço que ele quer. E aí existe dentro do nosso mercado uma corrente, eu não faço parte dela, que gosta de manter imóvel vendido no portfólio para atrair cliente e depois tentar converter esse cliente para um outro imóvel. Mas, por experiência, isso mais atrapalha do que ajuda, porque o cara viu um apartamento, por exemplo, que acontece com frequência. O cara viu um apartamento de 3 dormitórios, com uma suíte, 2 vagas, por 400 mil. Isso não existe mais, né? Esse imóvel foi vendido 1 ano e meio, 2 anos atrás, mas está lá no portfólio da empresa. Aí ele chega, procura um de nós, olha, eu quero um imóvel assim, assim. Você fala, amigo, não tem, né? Um imóvel nesse perfil hoje custa tanto. Inicia em tanto e vai subindo, dependendo da região é mais caro, mais barato, se for para uma região mais periférica, né, fica mais próximo disso. E o cara fica bravo. Aí o que ele faz? Ele vai naquela imobiliária que ele viu, aquele imóvel, pede para visitar e a resposta que ele vai receber qual é? Esse imóvel foi vendido. Foi vendido. Hoje eu tenho esse aqui, que é o que eu falei para ele a princípio. E aí quem fica queimado no mercado? Eu e a empresa que pratica dessa forma também, né? Então, eu enxergo hoje a maior dificuldade para o cliente é isso. Então, o que eu recomendo, né? Que não se fie nos preços de portais e procure um corretor ou uma imobiliária renomada que conheça bem a região que ele quer comprar, para que essa pessoa te dê a consultoria e a assessoria necessária para que ele compre. Eu sei que é seu concorrente, né? Mas essa questão dos portais, a gente como cliente... Quando abre lá os aplicativos lá, nossa, tem trocentas facilidades lá. Eu, cliente, cara, por que eu iria lá em tanta facilidade ou para o corretor tradicional? Humanização do atendimento. Basicamente é isso, né? Quanto maior a empresa, eu não vou citar nomes, né? Mas quanto maior a empresa, mais dificuldade para resolver um problema o cliente vai ter. Você diz pós-locação ou pós-compra? Pós-locação, pós-venda, pós-compra. Eu tenho, inclusive, alguns casos que aconteceram ao longo do último ano de clientes que compraram um imóvel comigo, porém tinham vendido através de uma dessas plataformas. E os contratos, eles são, vamos dizer assim, difíceis de interpretar, tem algumas cláusulas ali que são armadilhas, né? E... Para resumir a história, a pessoa perdeu o imóvel que ela estava comprando porque a venda não aconteceu da forma como foi dito que iria acontecer, né? Só contextualizando, né? Principalmente quando envolve financiamento. Porque esses portais, eles colocam ali algumas cláusulas que eles podem ter até 90 dias úteis para concluir o processo de financiamento. Um corretor de imóveis auxiliado por um agente bancário, que é o que nós fazemos, né? Cada um no seu
no seu espaço, ele conclui esse processo todo, na pior das hipóteses, em 60 dias. Desde a entrada do financiamento até a entrega das chaves. Só com detalhe, né? Eu estou falando do ABC, tempo médio de cartório é de 25 dias. Então, é onde o negócio enrosca, que é a burocracia que nós comentamos ali atrás. Ou seja, a vantagem mesmo é o atendimento ao cliente. Porque você vai ter suporte. Uma pessoa para reclamar, uma pessoa que vai te auxiliar a resolver os problemas que, porventura, aconteçam. E acontece, né? Faz parte do processo. Mas você vai ter uma pessoa que está junto com você, sabe em que momento está, sabe onde enroscou e provavelmente sabe o que tem que fazer para resolver. Enquanto numa grande plataforma, cada vez que você entra, você é atendido por uma pessoa diferente, que não sabe o que está acontecendo, que tem um script ali para te atender, e isso se torna muito moroso, não demorado. Mas se é válido, então, ter alguém de confiança, um corretor de confiança, eu como cliente, eu sei se o corretor é autônomo ou se ele vem numa imobiliária ou ele é sempre de imobiliária? Não, tem que saber. Pede o Cresce, entra na plataforma, coloca o Cresce dele e vai saber. Porque aí, se for partindo desse princípio, é melhor eu contratar por uma imobiliária de credibilidade, né? Olha, assim, embora eu queira puxar a sardinha para minha brasa, por ser hoje estar numa imobiliária, mas não, existem bons profissionais no mercado. Mesmo sendo autônomo, vai te dar essa segurança, estabilidade. E eu era um deles. Né? Pós-atendimento. Isso, eu era um deles. Então, eu não posso falar mal dos autônomos, porque eu também tenho parceiros que ainda atuam com a gente, que são autônomos, eles preferem trabalhar dessa forma, e que são tremendamente competentes. Né? Você sente que o perfil dos clientes mudaram ao longo dos últimos anos? Que muitas pessoas antes compravam mais como família, e isso veio mudando mais, entrando para a parte de investimento, ou até para locação que a gente já falou? Mudou ao longo? O perfil em si, eu creio que não nesse sentido que você falou, né? Eu atendo alguns solteiros ou alguns investidores, mas a grande maioria ou são casais em início de vida juntos, ou são famílias, né? Esse é o perfil que a gente atende com mais frequência. O que muda mais hoje é o preparo, né? O cliente, ele vem conhecendo, sabendo bem o que ele quer, né? Onde ele quer, o condomínio que ele quer, ou as particularidades que ele precisa ter no imóvel, né? Então, isso mudou. Antigamente, as pessoas não se importavam muito, né? Ele pediu o imóvel num valor, você encaixava dentro daquele range que ele te deu, e a conclusão, o negócio acabava concluindo normalmente. Hoje não. Hoje as pessoas vêm com exigências mais específicas, né? Eu quero um apartamento 3 dormitórios, com varanda gourmet, tem que ter o sol da manhã, ou tem que ter o sol da tarde, não pode ser virado para a piscina. São mais específicos. Eu diria que essas exigências mudaram. Ele ficou mais exigente e ficou mais difícil de atendê-lo, né? E mais preparado, né? Mais preparado. Porque não é qualquer coisa que você apresente que vai atender, né? E uma outra particularidade também, eles questionam muito mais na negociação. Então, eles querem estar mais atuantes na negociação para conseguir o melhor negócio possível, lógico, né? A gente tem que preservar o dinheirinho que está no bolso, né? Com base nisso que você falou de negociação, as pessoas, óbvio, que elas querem sempre pagar mais barato, sair bem, né? No fundo, o cliente sempre quer sair com a sensação de que saiu ganhando. Como é que eu, como cliente, eu sei que de fato esse preço é justo? Porque às vezes eu sinto, às vezes eu me enganado. Você vai naquele lugar e o cara vai com aquela técnica de urgência, tinha gente na fila, você compra e fala, será que eu paguei caro? Como é que funciona essa questão de preço dentro dos imóveis? Então, é a lei da oferta e da procura, né? Desculpa, só para dar um parênteses. Porque no ramo do automóvel você tem uma tabela FIP que te dá uma base. Sim. E no imobiliário? Então, aí é justamente a lei da oferta e da procura, né? Você tem um valor X, dentro desse valor X você vai encontrar a quantidade N de imóveis ali, e qual daqueles imóveis tem a melhor relação custo-benefício, né? Eu acho que é isso. Por exemplo, a gente tem em São Bernardo alguns condomínios de alto padrão. Vou falar de apartamentos. Não adianta o cliente chegar para mim e falar, olha, eu quero um apartamento no condomínio tal, com 155 metros, e eu quero pagar 1 milhão. Não existe.
né? Ali, vamos citar que esse condomínio ali os imóveis começam ali com 1,5 milhão. Se ele encontrar um em 1,5 milhão, ele fez um bom negócio, dependendo dos acabamentos que tem, né? Aí, de repente, ele encontra um outro por 1,6 milhão, mas o apartamento está praticamente mobiliado, decorado. Qual que é a relação que faz mais sentido? Pagar mais barato, num que ele vai ter que decorar, ou pagar um pouco mais num outro que está pronto para ele entrar? É mais esse tipo de pensamento que o cliente tem que ter, né? A melhor relação custo-benefício que melhor atenda a necessidade dele naquele momento. Muda de imobiliária a preço? Pode mudar. Pode mudar? E aí eu te digo 2 motivos. Um por culpa da imobiliária, porque ela pratica ali redução de preço para ficar melhor posicionado que o concorrente, ou do cliente que não avisa que mudou o preço. Aí quem cadastrou e ele informou o preço correto vai estar maior e o outro vai estar com valor menor, né? Esse também é uma das dificuldades que nós encontramos quando a gente começa a atender um cliente. O cliente geralmente ele mostra um link de um concorrente com um valor diferente, né? Uhum. E aí tem todo aquele trabalho de convencimento das duas partes, né? Dele que está chegando com um valor menor do que nós temos e do vendedor que colocou a venda com um valor maior do que ele colocou com outra imobiliária no momento anterior. Eu falo que a venda do imóvel é uma venda complicada para o corretor, né? Porque ele não vende algo que é dele, né? Não. Eu brinco que... É uma triangulação. Né? Eu brinco que na maior parte das vezes a gente se sente a salsicha do hot dog, né? Porque a pressão, ela vem dos dois lados, né? O vendedor quer vender no melhor preço possível e o comprador quer comprar no menor preço possível, né? Aí cabe a quem está ali no meio intermediar e achar o melhor preço possível para os dois, né? Entrar no jogo do ganha-ganha ali, né? Mas assim, nós, né? Tanto na minha agência como dentro da auxiliadora, nós somos muito maleáveis, né? Então nós temos ali aquilo que o Cresce recomenda, mas não é engessado, né? Então, dentro do possível, a gente também ajuda a compor preço para que o negócio seja fechado no final e todo mundo fique feliz. E a composição você acaba tirando a margem da imobiliária. Um pouco, algumas vezes sim. Conta uma história aí de alguma... Eu gosto de história. De algum imóvel que foi inusitado, que vendeu ou não vendeu, por causa que alguém abriu mão ou não abriu mão. Então, eu vou contar uma história que tem mais a ver com os corretores, né? Conta. Nós fizemos uma venda agora 2 meses atrás e o imóvel estava num valor, posso até falar, o imóvel estava à venda a 650 mil e aí nós mostramos, eu não, né? A corretora mostrou o imóvel, o cliente voltou e mandou uma proposta de 600 mil. A corretora já entrou na pilha, não, vamos tirar, não sei o que, eu falei, calma, pô. Né? Vamos conversar com o proprietário primeiro, é ele que fala não somos nós, né? Ela fala, não vai dar porque o valor é muito baixo, eu falei, calma. Aí liguei para o proprietário, falei, o senhor é assim, visitou seu imóvel, ele viu, gostou, porém, ele só consegue pagar 600, porque ele tem tanto em recurso, vai financiar tanto, não consegue liberar mais. Aí o cara parou, ficou uns 10 segundos mudo, quanto que eu vou receber livre na mão? Falei, tanto. Tá fechado, pode fechar. Então é inusitado, né? Sim. Mas é por isso que nós ali, corretores de imóveis, a gente tem que ter essa não diria nem habilidade, mas essa consciência de que o não é nosso. Sim. O não é sempre do proprietário, né? Então, ele que decide não vender. O máximo que ele pode acontecer, ele fala, não dá, né? E fechar a negociação, ou ele pode abrir uma terceira opção, falar, não, eu quero tanto na minha mão, e aí você ajusta para poder chegar, né? Porque dependendo do caso, eu falo, se é um apartamento, o cara tá pagando um condomínio. 2 meses já deu desconto, 3 meses... É isso. Né? Vale a pena. Já teve negociação, essa foi recente também, num apartamento de alto padrão em Santo André. A oferta foi um pouco menor, aí a proprietária meio que não queria, né? Só que o valor do condomínio era R$ 1.500. E esse imóvel estava à venda há 2 anos. E o valor de IPTU era, acho que 5 mil por ano, né? Então, você põe aí R$ 1.500 mais o IPTU, é um valor considerável, né? Eu fiz a conta para ela, eu falei, dona, esse valor que ela está pedindo de desconto, se a senhora pôr no lápis, a senhora pagou por 2 anos de apartamento vazio.
A senhora compensa, se fizer uma aplicação assim, a senhora compensa e em 2, 3 meses a senhora consegue recuperar. E aí conseguimos fechar o negócio. Fechou o negócio. Mas isso tudo são coisas que você tem que pegar de bate-pronto, né? Se você deixar a pessoa se encastelar ali... Já era. Normalmente, quando negocio, eu faço uma colinha do lado, né? Então, eu ponho valor de condomínio no ano, IPTU, ponho os valores que eu consigo, os valores possíveis de desconto que eu posso dar, porque eu já tenho que ter pronto ali a argumentação, né? O preparo, né? Até nos treinamentos, quando eu dou lá, eu falo exatamente sobre isso, de negociação. Você precisa estar preparado para saber até onde você vai, até onde você não vai, até o que pode, o que não pode. Exato. E o ganha-ganha é o fair, né? Tem que ser justo, tem que ser bom para todo mundo. É isso. A gente trabalha para fechar no final, né? Sim. E eu falo que se não for justo, você só vai vender uma vez, né? Exato. Você vende uma vez. Ou você prejudica o cara que vendeu, ou você prejudica quem comprou, que nunca mais vai. E o legal, né? Pelo menos na minha carreira até agora, é que o mercado imobiliário, assim, ele é muito bom, os portais ajudam, os anúncios de Instagram, como a gente comentou, ajudam muito. Eu trabalho muito com o meu perfil. Porém, a indicação, ela não tem preço. Que é a pessoa que você vende hoje e amanhã ele retorna com o irmão, ele retorna com um amigo, ele retorna com os pais, ele retorna com outro familiar, um conhecido, um colega de trabalho. Então, essa reputação que a gente cria no mercado, ela não tem preço, não tem o que pague, né? E são os melhores negócios que a gente faz, são esses, né? Porque a rede, ela cada vez vai se ampliando mais. Né? Mas você falou de marketing, só me veio na cabeça assim. Vende bem pelas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, Google, ou por volume da indicação? Eu sei que depende do tempo da imobiliária, sim, claro. Sim, mas... eu posso falar então, o meu exemplo, né? Sim. Eu, há uns 2 anos atrás, eu percebi que eu precisava... apesar de ter o suporte desse aplicativo, né? Eu precisava fazer alguma coisa diferente para atrair novos clientes. Então, eu fui entender o funcionamento das mídias sociais, fiz algumas experimentações com LinkedIn, com Facebook, e me achei no Instagram. Então, eu digo por minha experiência, o corretor que sabe se posicionar dentro de um nicho específico, para um cliente específico, e passar autoridade e humanidade, né? Funciona muito, né? No mês passado, como eu te falei mais cedo, eu vendi 3 imóveis pelo meu perfil, né? Anunciei os imóveis ali, subi, o pessoal começa a chamar, você começa a conversar. Normalmente você não vende o imóvel que o cara veio, né? Mas é um cliente, né? Ele tem uma necessidade específica. E o que eu enxergo como diferencial, e aí falando para os colegas corretores, né? O que eu enxergo como diferencial é que nas mídias sociais você tem um cliente que ele é ativo, não um cliente passivo, né? Você atinge o cara no momento de lazer dele, ele não está procurando imóvel. Então, ele toma a iniciativa de te chamar. Ao contrário dos portais, que ele vai lá, abre o portal, fica passando um monte de imóvel, e às vezes ele clica até sem vontade, ele só quer saber quem que é o responsável por aquele imóvel, e aí fica bravo, porque o pessoal vai começar a chamar para perguntar se ele quer comprar, quer vender, né? E nas mídias sociais, não, né? O cara está ali descansando, assistindo a TV, escutando o filho brincar, conversando com a esposa. De repente olha, puxa, que legal. Vou chamar esse cara aqui para conversar. E aí a gente vende. Sim. Né? Eu falo que o difícil do marketing é trazer a pessoa. Uma vez que a pessoa trouxe, mas eu não vendi, ela demorou para responder. O difícil é trazer. É isso. Daqui o marketing fez o seu papel. É isso. Trouxe. Daqui para frente aí depende do seu você saber conversar, entender, né? E o que eu percebo muito é isso, é a humanização, né? Porque uma coisa é você falar com uma grande empresa e outra coisa é você falar com o Victor, falar com o Wagner, né? Que são pessoas iguais a você. Você olha o perfil, você vê o cara lá numa festa, você vê o cara viajando, você vê o cara com a família, né? Você vê o cara num momento de lazer, vê o cara trabalhando, né? Passando a autoridade daquilo que ele faz. Os imóveis, no meu caso, né? Os imóveis que eu tenho ofertado, né? É um diferencial na hora de ser atendido. Eu, como cliente, gosto sempre de ser atendido por uma pessoa, né? Mesmo que ela trabalhe para uma empresa. Mas é uma pessoa que vai me atender, é uma pessoa que pode criar vínculo comigo e entender a minha necessidade. Você está falando do bot, não tem nada a ver com o assunto, mas eu lembrei de uma história que esses dias eu fui marcar uma
uma consulta e eu queria falar com a pessoa se fazia tal exame. E eu não conseguia. Vai ter alguém aí? E o bot entrava, oi, tem alguém aí? Cara, preciso falar com alguém. E o bot entrou, não entendi sua resposta. Eu não conseguia agendar a consulta naquele lugar. Porque não tinha um humano. Gente, eu só precisava de uma pessoa. Eu odeio quando eu faço qualquer coisa, seja por telefone, internet, e cai nos robozinhos. Porque a gente quer o contato humano, né? Que é humano. Acho que esse é o diferencial do corretor de verdade, né? Exato. Qual foi o pedido mais inusitado, assim, de alguém para uma escolha de uma casa? Ah, eu queria uma casa que tivesse um quarto pet, que eu não gosto. Qual foi? Mais inusitado, É que você fala, gente, não vai ter essa casa aqui, não. Tem mais a relação com preço mesmo, né? É só de preço. Preço. De coisas dentro de casa, não. Não, uma piscina com... O último caso assim que eu me lembro, a pessoa chamou, aí começou com a lista de exigências, né? Aí ela queria um apartamento num bairro específico de São Bernardo, que é um bairro mais nobre. Os apartamentos são os mais simples, uma casa de 550 mil. Então ela queria um apartamento naquele bairro, 2 dormitórios, varanda gourmet, mobiliado, sacada fechada com vidro, ar-condicionado. Eu falei, pô, 700 pau, né? Peguei um cliente bom. Falei, tá bom, e quanto você quer investir na compra? 300 mil. Então, esse é o mais inusitado que padrão. Que é o padrão nosso. Aí vira piada dentro da imobiliária, né? Aí o pessoal começa a comentar, tal. Por mais que a gente tente ajustar preço, é muito difícil, porque a expectativa está muito acima da realidade, né? Eu até brinco, eu falo, o cliente não sabe o que ele quer. Não, o corretor, aí sim o consultivo, né, ele tem que direcionar. Né? Porque às vezes o cara fala, eu quero, sei lá, 3 dormitórios, mas peraí, quando você filho, você tem nenhum ainda. Mas eu estou planejando, então, cara... Será que você precisa disso agora? Então, vale a pena, né, conversar, porque a gente realmente não sabe. A burocracia, a localização, né? E era uma coisa que eu ia perguntar sobre localização. Eu sinto que, por exemplo, né, eu tenho uma amiga minha que tem uma imobiliária no interior de São Paulo. Eu falei, gente, eu vou comprar um apartamento lá, uma casa lá, o bairro, como é que funciona assim, para escolher uma localização? Isso influencia no preço também? Como é que funciona? Sim, a localização eu acho que é o que dita, o primeiro item que dita o valor do imóvel, né? Quanto melhor posicionado, mais facilidades do bairro, mais facilidades de locomoção dentro do bairro, maior o preço, né? Esse é o primeiro item que vai compor o preço. O segundo item seria o glamour do local, né? Tem bairros que possuem casas maiores, casas assim de um perfil um pouco maior. Isso também vai alterar bastante o valor do imóvel para aquela região, né? Agora, aproveitando o gancho, né? Isso é importante para o proprietário, na verdade, né? Na hora de vender, quando ele vai fazer a venda, que ele procure uma pessoa para direcioná-lo no valor de mercado, não no valor sentimental, né? Eu ia chegar nessa pergunta aí. Porque eu brinco que nós temos 3 valores, né? Quando você começa a conversar com o proprietário. O primeiro é o valor sentimental. Esse é o mais difícil de quebrar. Segundo é o valor do imóvel realmente para mercado. E o terceiro é o valor que o mercado paga. São coisas totalmente diferentes. Eu tenho imóveis na carteira que, na minha concepção, valem muito mais do que eles estão anunciados. Pelo acabamento, pela localização, pelo tamanho, enfim. N motivos, aquele imóvel é um imóvel muito bom. Mas o cliente não paga aquele valor. Então, a gente tem que saber... O bom corretor, ele faz esse posicionamento de preço de forma a que o negócio aconteça no final com sucesso. É que eu sinto que acontece isso, por exemplo, com casas, né? Então, você cata uma casa no bairro em São Bernardo, por exemplo. São casas lindas, grandes, que são mais antigas. Sei lá, sentimental, vou pagar 1,5 milhão. Aí eu pensei com a minha cabeça, 1,5 milhão, eu compro um apartamento num condomínio de luxo, que tem piscina, que tem tudo. A casa vale, mas não vale, né? Mas não vale, porque ninguém paga. Eu tenho vários casos, assim, várias casas muito boas, casas com construções antigas, né? Tem uma que é vizinha minha, na rua de trás, de onde eu moro. Eu também moro em casa, né? Eu gosto.
E a casa é maravilhosa. O terreno dela tem 20 por 35 terreno. Meu Deus. E a casa construída quase tudo, né? Uma casa muito, muito boa. Mas o preço que a pessoa pede, ela não vai vender. Já está à venda há 3 anos, né? Eu fui um dos primeiros corretores que foi fazer a avaliação. Aí eu falei para a cliente, a senhora realmente quer vender? Qual que é o valor que a senhora imagina? Imagino X. Eu falei, olha, nesse valor, infelizmente, a senhora vai ter casa aí à venda por pelo menos uns 5 anos. Já faz 3. Porque ela não mexeu no valor, continua o mesmo valor. Mas até o mercado se adequar de forma que aquele imóvel chegue no preço de venda real dele, ainda vão mais uns 2 anos para frente. Ela desvaloriza, né? Ou seja, desvaloriza o quanto ela quer, né? É isso. E se percebe que até, voltando na questão do público, só que não falando da casa, mudou um pouco o perfil, né? Nesse sentido de as pessoas querem mais apartamento do que casa? Por exemplo, eu só moro em apartamento por questão de segurança. Então, é a história da persona, né? Então, voltando um pouquinho a minha história lá para o começo. Quando eu fui trabalhar com esse aplicativo, eles têm uma política que você tem que ser especialista em uma região, né? Pegar um pedacinho ali e você dominar aquele pedaço. O bairro que eu moro é muito focado em condomínios, né? Porque, teoricamente, prédio vende mais que casa. Só que o bairro onde eu moro, ele não é um bairro verticalizado. Eu tenho lá, contando de cabeça assim, 5 condomínios grandes e mais uns 12 pequenos, né? Predinho de 4 andares, 5 andares. E eu fui obrigado, seguindo a metodologia deles, a me tornar especialista no meu bairro e a minha oportunidade, quais eram as casas. Então eu persegui uma persona, que era o cliente de classe média buscando um imóvel de 500 a 800 mil. E eu vendia muito, né? Então, eu não posso falar para você que existe essa mudança de perfil, porque eu não sentia isso enquanto corretor, porque eu me especializei num nicho, né? Então, o que eu recomendo para os corretores que estão comigo hoje é que eles se tornem especialistas num determinado nicho de mercado ou numa determinada região. E se for numa região, que eles entendam o que existe ali para que eles vendam aquilo que existe ali. Comprador existe para tudo. Você é que tem que adequar o seu perfil, o seu trabalho de forma a atender aquela demanda, aquela necessidade. Pensando assim, é quase o que é mais importante a localização do que de fato o próprio imóvel, né? Sim, sim. Eu abriria mão de uma casa se fosse em outro lugar, por exemplo. Isso. E aí, complementando a resposta, né? Durante a pandemia, uns 2 anos depois da pandemia, a gente teve uma migração muito grande de apartamento para casas. Porque as pessoas estavam trabalhando home office, com criança, em casa, em apartamento de 49, 50, 60 metros. E aí essas famílias se sentiram incomodadas. Então foram buscar um pouco mais de conforto, né, para que pudessem continuar trabalhando daquela forma. Existem muitas famílias que foram embora para o interior, buscando casas maiores, né, por causa da facilidade de locomoção. E essa é uma tendência que ainda existe, né? A gente recebe muito cliente vendendo casa ou apartamento aqui em São Paulo e no ABC, que compraram casas no interior, estão indo para sei lá, Boituva, Salto, aquelas imediações ali para os condomínios fechados, com casas de maior qualidade, porém com preço semelhante àquilo que é aqui em São Paulo, né? Então, existe um mercado muito misto, tá? Eu tenho uma Ana Paula, vou mandar para ela esse podcast aqui, que é a corretora de Boituva. E ela fala que o público-alvo dela é o pessoal do ABC. É isso. Ela falou, só vendo o pessoal do ABC, o marketing dela é pro ABC. Falou, porque o pessoal quer ir para lá. Mas aí você faz uma provocação para ela, tá? Recentemente, eu tenho atendido alguns clientes de lá que estão voltando para cá. Que estão voltando para cá. Aí, Aninha, faz uma parceria aqui, vai de um para o outro. E aí eu ia perguntar com relação a gente estava entrando nessa parte da burocracia, do financeiro, mas hoje o brasileiro, assim, o poder de compra caiu, eu diria. Né? Ou seja, está mais difícil de a gente comprar, não entrando na burocracia da documentação, mas de financiamento. Como é que está hoje em dia para comprar? Que tipo de financiamento? O que você pode indicar, assim, já que o brasileiro está mais... Hoje, o banco que
tem a melhor taxa, né? Então, por ter a melhor taxa, a gente consegue enquadrar um perfil melhor, é a Caixa. A Caixa estava praticando até o começo do mês 9,99, né? Mais TR. E ela pedia 30%, 20% de entrada e financiava até 80%. A partir do dia 1º de novembro, isso mudou. Complementando, e a pessoa poderia comprometer até 30% da renda. Em função das dificuldades de verba, que vem da poupança, ninguém mais guarda dinheiro na poupança, está ficando sem recurso, ela reviu as regras. Então, hoje a Caixa, para você comprar um imóvel, você precisa ter pelo menos 30% do valor do imóvel. Então, já estreitou o funil, né? Porque a pessoa tem que dispor de mais dinheiro no primeiro momento. E ela permite que o cliente comprometa no máximo 25% da renda. Então, afunilou um pouco mais, porque a pessoa tem que ganhar mais para poder compor aquela parcela dentro do orçamento. Isso falando de Caixa Econômica, que é um banco estatal, né? A opção são os bancos privados. Então, e aí a gente tem várias opções. Esses bancos hoje, eles ainda estão operando no modelo antigo, ou seja, 80% de financiamento, 20% de entrada, 30% de comprometimento de renda. Com algumas exceções, né? Alguns bancos você consegue financiar até 90%, dependendo do relacionamento, se conseguir a assinatura das pessoas que têm que assinar. É muito difícil. Agora, é bem o que você falou, isso dificulta muito a aquisição, né? No caso dos bancos privados, ok, continua a mesma regra, mas a taxa é maior, né? O Itaú, por exemplo, hoje, você for financiar um imóvel, ele pede 10,79. Se tiver um bom relacionamento, uma boa pessoa intermediando, talvez você consiga baixar para 10,49. É quase 1%, né? É 0,5% a mais. De 0,5% em 30 anos dá uma diferença muito grande nos valores. Então, ficou mais difícil, ficou mais caro, e a pessoa dificilmente vai conseguir esse financiamento indo sozinha no banco, né? Porque o banco tem a função fim do banco não é financiamento imobiliário, né? É um dos produtos, né? Então, você vai procurar o gerente ali, ele tem outras preocupações. O ideal é que quem precise entrar no financiamento, de novo, busquem um corretor de imóvel e o corretor vai te indicar aí um bom agente bancário para facilitar esse trâmite. A dica é ter um agente bancário e um corretor nesse circuito para facilitar. E facilita com relação à burocracia, porque, nossa senhora, burocracia... Tudo. O agente bancário, quando você contrata um agente bancário, eu deixar claro, né? Os agentes bancários não têm relação com as imobiliárias, eles são remunerados pelos bancos, não pela imobiliária, e a imobiliária não ganha nada nisso, né? O único trabalho que o cliente tem é ir em determinado momento assinar o contrato de financiamento e depois pagar a taxa do ITBI. Só. Já se o cliente for fazer sozinho, vai ter que ir ao banco, vai ter que fazer todo o trâmite burocrático, cartório, emissão de taxas, entrada, retirada, enfim. É chato e demorado e vai passar raiva porque a gente passa no lugar deles. É pago para isso, o cliente não. Isso. Meu Deus do céu. É isso. Qual que você acha que é o erro mais comum das pessoas assim quando vai comprar o primeiro imóvel? É querer o imóvel grande demais, é dar um passo maior que a perna? Normalmente é dar um passo maior que a perna. É isso mesmo? São casais, o que a gente mais vê são casais novos, né? Que já querem começar num perfil de imóvel muito maior do que aquele que a renda comporta, né? E aí é o trabalho que a gente faz, de entender, de falar, olha, você consegue financiar tanto com o dinheiro que você tem, mais o financiamento você consegue chegar num imóvel nesse valor, né? Não adianta procurar aqui, porque aqui não vai dar, né? Então, esse é o erro mais comum aí que a gente percebe das pessoas que chegam. E você já chegou a ver a consequência disso? Deu passo maior que a perna, não conseguiu pagar, perdeu. Não chegou a perder, né? Mas compraram um casal jovem, recém-casado, compraram um imóvel
com a gente, forçaram um pouco para comprar um imóvel maior. Nesse meio, a menina era autônoma. Nesse meio tempo, quem é autônomo, a gente não consegue ter previsão de ganhos, né? Ela teve algum problema que perdeu o rendimento e 4 meses depois ela estava de volta na imobiliária para vender o imóvel dela abaixo do preço porque ela tinha urgência em sair do financiamento. Caramba. É uma pena ver, né? É uma pena ver, mas a gente avisa, conversa, explica, mas eu não posso forçar, né? Quem manda é o cliente. Teve algum cliente assim que vendeu e se arrependeu? Tem vários. De vender, mas pelo preço ou pelo sentimento? O mais comum é pelo preço, porque as pessoas vendem e vão procurar outro imóvel. E uma vez vendido, se você não achar, então o mais comum é isso, a pessoa vendeu pensando em comprar um imóvel de maior valor, e aí quando ela vai para o mercado buscar esse imóvel não existe, né? E aí ela tem que ajustar as expectativas para comprar o imóvel dentro daquilo que ela esperava, né? Dentro daquilo que ela pode, na verdade. E eu tive, acho que um caso só que a pessoa vendeu, gostava muito do local, era um condomínio, um prédio grande, né? Gostava muito do local, os amigos moravam ali, a família morava ali. Ela vendeu, foi para um outro condomínio que ela queria morar e não se adaptou. Aí se arrependeu da venda que ela tinha feito, porque perdeu tudo aquilo que ela tinha. Não tinha outro apartamento para a gente revender para ela. Né? Nem o mesmo para voltar, né? Ela não queria vender de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabia que era bom. É, isso aí. Agora eu queria voltar para você, assim, o empresário. Como é que você faz para sua empresa, que teve um crescimento muito rápido, assim, se destacar no mercado? Você fala assim, se eu pudesse dar uma dica para os concorrentes, né? Os amigos corretores. Eu não vou dar dica para o concorrente, não, mas... é assim. Mas assim, para os empresários, em geral. É assim, olha, como eu te falei, no começo da carreira eu fui corretor de imóveis, né, durante um tempo, em imobiliária. Depois eu atuei por esse aplicativo, depois eu fui gerente durante um tempo. E o que eu percebi existem algumas dores do corretor de imóvel que os donos de imobiliária ou ignoram, ou não querem entender, ou não entendem. Né? Aí é interpretação livre. Né? Algumas delas, o corretor de imóveis que performa, ele odeia ficar preso dentro da imobiliária. A imobiliária não é um ambiente amigável, né? Então, a gente pede que eu, por exemplo, eu criei uma política diferente dentro da minha unidade. E sou criticado dentro da franquia por causa dessa política. Que dá certo. Que então, dá, então mim, critiquem, então. Para mim tem dado certo, né? Pode ser que para a pessoa não fosse dar, mas para mim tem dado certo. Por exemplo, o corretor que está comigo, eu não quero ele na imobiliária todo dia, porque ele ali para mim é custo. Tem prego na cadeira. Exatamente. Eu quero que ele vá lá, eu peço para que eles vão 2 vezes por semana, 2 dias por semana. Ele pode intercalar isso meio período, algumas horas, desde que ele cumpra lá 48 horas na semana. 16 horas na semana. Por quê? O bom corretor de imóveis, ele trabalha com relacionamento. E o relacionamento você não cria sentado numa cadeira. Você cria falando com pessoas, você cria estendendo a sua rede de relacionamentos. Né? Então, esse é o primeiro ponto que, na minha unidade, é diferente. Essa política de que muito corretor na loja, o pessoal começa a bater papo, dispersar, fazer fofoca, contar piada, né? Então dispersa, perde o foco. E a gente tem que estar ali para trabalhar. Então, quando ele vai para a imobiliária, é para ele cadastrar imóvel, para ele atender cliente que ficou para trás, para ele atualizar o portfólio dele, para tirar alguma dúvida com a gente, para fazer uma reunião com os colegas, trocar experiência, trocar cliente, trocar imóvel, né? E isso é uma fonte muito rica de negócios, né? Hoje mesmo um pouco antes de eu sair da imobiliária, os corretores estavam se conversando porque um deles tinha uma cliente para uma necessidade específica, tinha olhado já o sistema, não tinha encontrado, e o outro corretor tinha um imóvel exatamente dentro daquela necessidade dele. Então, essa troca de figurinhas precisa ter. Então, o pessoal precisa ter essa convivência na imobiliária. Esse é um ponto. Uma outra dor dos corretores, que a maioria, isso aqui eu vou ser massacrado depois. A maioria das imobiliárias, para não dizer todas, praticam um negócio chamado roleta.
Ou seja, você cadastra os seus imóveis, não importa o valor. Esse imóvel ele entra como um lead na imobiliária. E aí existe algum critério de distribuição. Pode ser chegada, pode ser performance, pode ser ligado a algum indicador, pode ser por preferência pessoal, e aí existe, porque isso eu sofri, né? Lá no começo. E isso, cara, você quer matar o corretor, o cara tá lá suando a camisa, colocando 10, 15, 20 imóveis por mês, e aí por ele não estar na imobiliária, o outro chega, recebe o lead de um imóvel dele, e se converte, ele ainda ganha captação, e perde aquele cliente. Você mata o corretor. E aí, dentro da minha unidade, eu mudei isso, né? Na minha unidade, o corretor ele é responsável por atender aquilo que ele cadastra, que é uma forma também de forçar a captação. Porque se ele coloca um imóvel por mês, ele tem chance de receber lead de um imóvel. Se ele coloca 20 imóveis por mês, ele tem chance de receber leads de 20 imóveis. E essa carteira ela é exponencial, né? Ela vai crescendo. Quanto mais imóveis, mais leads você vai receber, mais clientes você vai atender, maiores são as chances de você converter. Então, basicamente, eu diria que são essas duas ações que fizeram com que a minha unidade tivesse essa performance assim, um pouquinho fora da curva, né? Que legal. Só que eu vou apanhar. Mas você falou um ponto muito legal dessa questão do networking, por isso que eu votei para você, assim. Inclusive, a gente se conheceu de um grupo de networking, Sim. né? Fala um pouco dos que você participa, como você recomenda, os que você pode falar, não pode, não, mas... Não tem como... nenhum fechado, não. Então, eu... Assim, desculpa te interromper, mas direcionando para os empresários que estão assistindo, porque eu vejo... Nossa... De todas as consultorias que eu faço, assim, raramente as pessoas participam de grupo de networking e não vê o poder disso, né? Não, é poderoso demais. Poderoso demais. Quando eu estava gerente dessa unidade, eu percebi que para que eu conseguisse alavancar ali a minha carreira, seja como corretor ou como empreendedor, eu precisava estender a minha rede de conhecimentos, né? Porque eu era uma pessoa comum, né? E a gente amplifica demais o nosso poder quando você se relaciona com outras pessoas. Não só pensando em vendas, né? Ou em compra, ou o que seja. Mas assim, na quantidade de conhecimento e técnicas que a gente agrega quando a gente conversa com outras pessoas, né? Eu brinco com a minha esposa pega muito no meu pé, porque eu era um cara muito tímido. Hoje eu estou falando igual uma maritaca aqui. E eu chego nas festas, hoje eu vou de um por um conversando. Mas por causa disso, porque quando você conversa, quando você fala, você aprende, né? Porque é troca, né? Troca de Sim. experiências. E aí eu cheguei num grupo chamado BNI, que é um grupo fundado por um americano, são mais de 1,5 milhão de empresários no mundo todo, com reuniões semanais, né? Esse foi o primeiro grupo que eu entrei, hoje eu estou em 3, né? É o primeiro grupo que eu entrei, aprendi demais por causa dos treinamentos que tem, e ali vai muito ao encontro daquilo que eu imagino, né? Que eles pregam o giver's gain. Ou seja, antes de você ganhar alguma coisa, você dá alguma coisa, né? Então, você fornece o seu conhecimento, você referencia as pessoas daquele grupo para pessoas que precisam dos produtos ou dos serviços das pessoas que estão ali. Em consequência, naturalmente, através do tempo, as pessoas também vão te referenciar. Então, existe toda uma filosofia por trás que eu me identifiquei muito, né? E tem funcionado bastante dentro da minha estratégia. Eu não entrei no grupo pensando em vender para os membros, né? Eu entrei no grupo pensando em ajudar, né? Oferecer serviços que pudessem ajudar o grupo. Isso tem retornado para mim em forma de captações, né? De imóveis assim, de padrão muito bom, que eu teria alguma dificuldade para captar sozinho. Esse é um dos grupos. Eu participo também do Hope, que acho que nos encontramos nele também, que é do Júnior. Pelo mesmo motivo, né? Por princípios, por ideologia, pela vontade de trocar experiências com pessoas do mesmo pensamento que eu. E agora, uns 4, 5 meses atrás, um pouquinho antes de você, eu entrei no Underpants. E ali, os empresários ali já são um nível um pouquinho maior do que nos outros grupos que eu participo, né? E
para mim, é uma escola, é um aprendizado e é um desafio. Então, eu procuro estar sempre em lugares onde as pessoas me desafiam a ser melhor do que eu sou hoje. É o Wagner de 4 anos atrás, ou o Wagner que saiu da fábrica em 2016, se conversasse com o Wagner de hoje, ia ficar assustado, porque a gente evolui, né? E o networking para empresários é fundamental nesse sentido, de provocação, de entender, conhecer e entender pessoas que estão em níveis talvez maiores que o seu, que têm técnicas, processos muito mais consistentes que o seu, e aprender com elas, né? Um dia eu chego lá, estou igual. Aí eu vou procurar um grupo em que eu seja desafiado de novo. Então, na minha filosofia, networking é fundamental. Qual foi a sua maior lição, assim, como empresário? Né? Você saiu de 32 anos de CLT, né? Sim. Para virar empresário. O que foi aquilo que você aprendeu dentro do empreendedorismo? Você falou, meu Deus, isso vai ser... Eu vou botar uma placa na parede de casa, da empresa, e vou olhar todo dia. Cara... O que o empreendedor precisa ter? Olha, eu vou dizer do meu perfil, né? Que o meu sucesso só depende de mim. Eu não posso ficar preocupado com as notícias que estão rolando da política, do mercado. Isso tudo vai me influenciar, lógico, né? Quando a gente põe lá naquela tabelona lá das fraquezas e forças, ela é um dos itens que você tem que considerar, né? Mas no final o resultado é meu, né? Se eu não arregaçar a manga, não entender o mercado em que eu atuo, não entender as dificuldades desse mercado, as oportunidades desse mercado, e não criar ações e situações que me favoreçam, ninguém vai fazer por mim. Então, eu diria que a palavra para a minha vida é essa, né? Eu sou o protagonista da minha vida, do meu sucesso. Responsável, né? O responsável. Eu sempre conto essa história, até já gravei Reels disso daí, que a gente, quando trabalhava lá na empresa, o nosso sonho dependia do nosso chefe, né? É isso. Caramba, eu queria tanto trocar de carro. Bom, mas se Deus quiser, meu chefe vai me dar um aumento. É isso. Tinha que depender de Deus do chefe. Falei, meu isso. Deus. E hoje, depende de quem? Depende de você, Só de né? você, arregaçar a manga, né? Como a gente estava comentando mais cedo, né? Há uns anos atrás eu fiz um treinamento e o mentor lá, que estava dando aquele treinamento, ele comentou que as pessoas de sucesso, elas têm objetivos e metas, né? Então, elas distribuem isso de forma escrita para ter registrado onde elas querem chegar. Porque a nossa mente, ela engana, né? Se você não tiver lá um apontamento dizendo, eu tenho que chegar aqui, você vai largar a mão no meio do caminho. É natural, o nosso cérebro, o nosso corpo foi feito para o mínimo esforço, né? Você não vai querer sair da sua zona de conforto. E foi a melhor dica que eu ganhei nesses 5 anos. Eu fiz uma planilha dessa, com planejamento de 5 anos, eu estou no 3º ano. Eu tinha um planejamento de venda para cada ano, planejamento de faturamento para cada ano, faturamento bruto, faturamento líquido, algumas ações pessoais que eu precisava ter, alguns bens materiais que eu queria adquirir nesse período. E, graças a Deus, todas essas metas eu bati. Estou buscando agora a do 4º ano, que se inicia em janeiro. A gente vai chegar nela também. A pergunta que eu fiz lá fora, vai comemorar? Aí já está comemorando. Você me deu a dica, né? Nem que seja um churrasquinho em casa, tem que fazer. Né? Tem que comemorar. Porque o cérebro entenda que alcançou. Claro. Onde você se vê com a sua empresa daqui 10 anos? Assim? Para onde você vai parar? Vamos falar primeiro do mercado imobiliário. Então, como corretor, eu tinha uma visão. Agora, como proprietário, né, sócio proprietário, eu tenho um objetivo ambicioso, né? A rede em que eu estou, ela permite master franqueados, que são empresários que têm várias unidades dentro da rede. Então, quando eu entrei, eu imaginava uma unidade por ano, então pretendia chegar em 5 unidades em 5 anos, que é o tempo que eu imagino ainda trabalhar um pouco mais forte, depois eu vou tirar um pouco o pé. Porém, devido aos resultados que nós alcançamos e a visão particular que a gente tem desse mercado, nós demos uma de Dilma e dobramos a meta. Dobrou a meta. Então, nos próximos 5 anos, nós teremos 10 lojas e seremos master franqueado da franquia da Auxiliadora Predial no ABC e em parte de São Paulo. Que legal. Eu sempre falo que eu trago empresários aqui com um propósito, né?
com um propósito de vida, com um sentido. Qual que é o seu propósito? Assim, qual é o sentido de você fazer o que você faz? Que quando você acorda de manhã, você fala, eu não posso desistir, não posso ter preguicinha, porque... Você sabe que eu fiz a minha apresentação do BNI há um mês atrás, mais ou menos. E eu fechei a apresentação justamente com esse comentário, né? Que é o Ikigai, né? Você encontrar ali o seu propósito de vida. Hoje, o meu propósito é auxiliar as pessoas. Lógico, ser remunerado para isso. Mas é auxiliar as pessoas a encontrarem sempre o imóvel ideal para aquele momento de vida. Seja o casal que está começando, seja a família que quer dar um upgrade no imóvel, seja a família que quer para um imóvel de luxo, seja um solteiro que quer preservar o futuro, ou um investidor buscando boas oportunidades. O meu propósito de vida é chegar no final do dia feliz, sabendo que eu ajudei alguém a concluir esse objetivo também. Eu vou fazer uma brincadeira com você. Claro. Porque a gente fala que, por exemplo, a consultoria é quando a empresa está passando por um problema, né? O médico é quando alguém está doente. O seu é o trabalho prazeroso, né? Posso dizer assim? Caramba, que a pessoa vai quando ela quer realizar um sonho. É isso. Eu vou contar, eu sei que eu vou ficar com o olho cheio de lágrimas, mas eu vou contar. O primeiro imóvel que eu vendi foi um apartamentinho para um casal. 2 jovenzinhos da idade da minha filha. E demorou, deu problema para aprovar, por causa de crédito, deu um trabalhinho, tá, mas aí vendemos, fechou. A hora que estava tudo certo, eles falaram, Wagner, você pode levar a gente para ver, o apartamento estava vazio, você pode abrir o apartamento para que a gente leve nossos pais para ver? E aí foi o noivo, e a noiva, e os pais. E aí começou aquela choradeira dentro do imóvel. Aí você já disfarça, vai para um cantinho, porque eu me coloquei na situação deles, porque eu sou pai também, né? Um pouco depois eu ajudei minha filha a comprar o dela. Então é uma felicidade. Na grande maioria das vezes, não é um negócio, é um sonho que você está ajudando a realizar. É um sonho. Eu lembro quando eu fui comprar um apartamento, acho que já até contei essa história aqui. No primeiro apartamento, eu lembro que estava na obra, assim, e eu já levava tava fazendo a fundação, a garagem ainda, não tinha nem subido. E eu fui levar a família, né? Uhum. Aí eu falava assim, tá vendo aquele pedacinho no céu ali, ó? Aquele pedacinho ali é meu, eu já comprei aquele pedacinho no céu, que não existe. Você tem um sonho, né? Era um sonho, eu passava na frente todo dia, ó lá, tá chegando. Olha lá, fizeram meu andar. É isso aí. É um sonho. E você imagina o cara que te vendeu isso, né? Ele faz parte da sua vida. Mesmo que você não tenha vínculo com ele, em algum momento você vai lembrar dele. Olha, o meu primeiro imóvel passou em frente. Meu primeiro imóvel foi ali e foi fulano que vendeu para mim. Muito legal. Isso não tem dinheiro que pague por esse tipo de coisa. Qual que é o seu legado, assim? O que você quer deixar para as próximas gerações? Assim, putz, quero ser lembrado como aquele cara aqui. Olha, eu acho que é justamente essa atitude de mudança do status quo, né? Hoje eu treino pessoas e eu estou trazendo pessoas para trabalhar comigo num modelo diferente daquilo proposto que é comum no mercado. Então, o que eu espero daqui 10 anos, daqui 5 anos, quando eu resolver que eu vou tirar o pé, é que quando falarem de mercado imobiliário, pelo menos em São Paulo, meu nome apareça lá entre as pessoas que se destacaram. Bem, se você pudesse dar um recado aqui, não precisa ser para os corretores, pode ser para os empresários mesmo que estão assistindo a live, assim, que tiveram uma longa carreira em CLT e estão indo para o empreendedorismo. O que você pudesse ajudá-los? Então, amigos, a vida do empresário ela não é fácil, né? Para nós, para ninguém que entra nesse mercado. A gente apanha muito, mas preparação, né? Não adianta querer fazer tudo igual sempre, buscando ter um resultado melhor. Só se destaca quem aprende, só se destaca quem busca conhecimento, só se destaca quem se desafia a ser melhor todo dia. Então, é buscar sempre a superação e o resultado vem, desde que exista aí a persistência num objetivo. Bom, muito bom. É isso? É isso. Muito bem. Queria só agradecer pela sua presença, né? O Wagner é um cara que conheci lá no grupo de network, depois fui visitar lá a empresa. Isso. Adoro visitar as empresas dos empresários que eu conheço.
que é muito legal, lá é um lugar muito legal, lindo. Aquela parede, comentei, tem uma parede desenhada linda, ele contou uma obra de arte dentro da imobiliária. E você é um cara que eu admirei muito, assim, muito bom te conhecer. Obrigado. Sua energia. Depois lá a gente descobriu que trabalhou junto, Exato. que trabalhava no mesmo departamento por pelo menos uns 10 anos Exato. juntos. E mesmo corredor. Mesmo corredor e não se conhecia. Então, meu, obrigado por você estar aqui. Assim, é um prazer enorme. Eu que agradeço pela oportunidade, por você ter aberto as portas para esse bate-papo. Foi muito bacana. Nossas conversas em particular também, você já me deu algumas dicas muito interessantes que a gente vai colocar em prática, né? E antes de qualquer coisa, espero que seja um amigo aí de vida toda e que a gente possa conversar sempre. Amém. Muito obrigado. Pela oportunidade. Valeu. É isso, galera. Muito obrigado. Todo mundo ficou até aqui, né? Então, encaminhe esse podcast para um empresário, encaminhe esse podcast para um ex-CLT aí, para um corretor de imóveis. Eu mesmo vou encaminhar esse podcast para alguns amigos corretores. Então, obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Um agradecimento especial ao pessoal do estúdio, Camilinha, Marcos, um beijo para vocês. Cadê o tchauzinho aí? Tchauzinho. Valeu, Ed, a Pri, o Anderson, obrigado. Todo mundo ficou até aqui. Se inscreva no canal, toca o sininho aqui para a gente poder continuar divulgando esse trabalho. Um beijo para todos e até semana que vem.